Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje é um dia da mãe chorar e o filho mandar um frasco de Estus, porque, mano, o jogo que a gente fala hoje é um jogo assim que realmente, eu que gosto de jogos antigos, penei muito pra me acostumar pra jogar minimamente metade do jogo pra gente conseguir fazer esse vídeo, porque, mano, é um bagulho cabuloso. E eu estou falando de Kingsfield. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e tá ligado, né? Pode colar aí com nós e é isso aí. É, skin do Yuji Mandrake liberada. Galera, antes de Elden Ring, antes de Dark Souls, aliás, esses dois temas tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem assistir essa porra, tá aí. Existia, a From Software era uma empresa pequena de games ali, e ela começou a produzir jogos na época do PlayStation 1. E o primeiro jogo que ela produziu foi Kingsfield 1, lançado somente no Japão, no mesmo ano de lançamento do próprio console. Ou seja, não espere grandes coisas nesse momento do jogo, mas vamos começar aqui. O Kingsfield 1 foi lançado em 1994, como eu já disse, e ele não teve lançamento oficial aqui no Ocidente, mas só em 2006 os fãs se uniram lá e fizeram uma tradução, uma fan tradução dessa porra aí. É isso aí, galera. Uma fandub pro inglês, porque, né, ninguém sabe ler japonês, nem eu. Então é isso aí. Tá, mas qual que é a história dessa bosta aí? Tá, calma, ô questionador insolente. Vamos falar da história aqui de Kingsfield pra vocês. A história de Kingsfield se passa num lugar chamado Reino de Porra, qual é o nome dessa porra? Verdade, tá. A história de Kingsfield se passa em um reino chamado Reino de Verdade. Era um país que era rodeado por florestas, e nessa cidade existia a lenda de um herói que salvou essa cidade de uma grande guerra no passado, porém ninguém sabe quem ou o que salvou eles dessa guerra. Porém, o que aconteceu é que esse reino, esse lugar, começou a ter santuários e lugares para adorar esse herói como uma entidade divina, e a história dele foi passada para frente de várias formas, e junto com ela vinha uma lenda de que ele retornaria para a Verdade, trazendo itens mágicos ali, e isso acabou se espalhando pelo mundo todo. E o ruim disso é que, por causa dessa lenda, um clã de guerreiros ali, de mercenários, decidiu invadir Verdade para tomar conta deste reino, para que quando esse cara retornasse com esses poderes mágicos, objetos mágicos, eles teriam ele. Então o cara vai lá, ele começa toda uma guerra, invade a cidade e toma o trono para si. Só que não o suficiente, ele começa a escavar esses templos aí desse herói, atrás desses tais objetos mágicos, na ideia de que talvez ele já tivesse vindo e os objetos se perdido. Só que acontece que no meio desse caos aí que tá acontecendo, existia um cara chamado Hauser, que ele era líder do exército do rei, e ele tinha um filho chamado John, tá? Guarde esses nomes aí que vai ser importante mais pra frente. Acontece que esse cara começa a fazer as escavações ali, e do nada começa a surgir monstros dessas escavações, desses santuários. E esses monstros matam todo mundo, tá ligado? E no meio desse caos ele manda o Hauser juntar um exército, um grupo de pessoas pra destruir esses monstros. Ele vai lá e ninguém volta. E seu filho John, vendo tudo isso, ele fica: caralho, mano, o que aconteceu com meu pai? Meu pai sumiu, piriri pororó. E ele chega lá pros caras e pergunta: como eu chego ali? Onde é que tá meu pai? O meu pai sumiu. Ele: seu pai foi naquele lugar ali que tem aquele monstro matando gente. Aí ele olha: vou pra lá. É isso aí que acontece. E assim começa nosso game. Então, você que é o John, você vai atrás do seu pai, que é o Alster, dentro dessa cripta aí, com vários monstros e esse tipo de coisa. Esse jogo, ele tem um cenário bem simples, são ambientes fechados, tem 5 andares, e são dungeons, tipo, fáceis, é um jogo bem linear nesse quesito. O primeiro andar é o andar mais de boa, assim, bastantes NPCs, que tem itens ali para ajudar você a comprar coisas para você conseguir chegar até o fim do jogo, e você vai explorando esse ambiente aí, tá? Tipo, ele não tem muito segredo de gameplay, assim, ele é mais aquela gameplay travada, bem antiga, então você tem que ficar meio que dançando ali com o boneco pra bater nele. Aqui tem uns problemas de combate que eu acho que é bem merda, porque não tem som de espada batendo no bicho. Então você nunca sabe realmente se você está acertando o golpe ou não, até o bicho morrer, ele dá um grito que você sabe que você matou, entendeu? Mas é bem ruim esse quesito. Os bichos não são tão inteligentes, é uma mecânica mais simples, porque até o jogo não tem muita coisa. Aí você tem barra de magia e barra de
de estamina no primeiro game. A trilha sonora do game ela é bem simples, não é nada complexa. Agora, o que fode um pouco esse jogo são as mecânicas datadas dele. Tipo, pra você olhar pra cima e pra baixo, R1, R2, R1 e L1, tá ligado? Virar esquerda e direita. É bem ruim mesmo controlar o boneco. Demora muito tempo pra você se acostumar com isso. E esse jogo é bem o filho da puta mesmo, tá? Eu não vou mentir pra vocês que ele tem paredes secretas, igual Dark Souls tem, só que, meu, ele é pior do que Dark Souls, porque no Dark Souls a gente tem um jogo online e a gente vê um monte de plaquinha lá escrita caminho à frente, ou até os caras trolando que tem a outra placa aqui pra avisar os caras que estão trolando falando que tem mentiroso à frente, entendeu? Então aí fica uma fileira de mensagens ali no online, maravilhoso. Mas basicamente a história desse jogo é essa: você é um cara que tá indo salvar seu pai. No meio dessa aventura você acaba pegando os recursos ali, e você no final encontra a Moonlight Sword, que é o que acompanha a SEGA, a From Software até hoje. Em todos os jogos da From tem a Moonlight Sword, e você usa para destruir a entidade que está causando esse surgimento desses monstros, tá? No meio disso você descobre algumas coisas sobre a linhagem de Verdite, né? Que eles, na verdade, tinham esses objetos mágicos, não foi nenhum herói ali que trouxe eles, né? Eles já tinham esses objetos, e você vai achando isso no meio da sua jornada. É uma história, ela não é dita explicitamente pra você. Os NPCs desse jogo eles são bem rasos, eles não trazem nenhum contexto, mas todo o pouco de lore que você vai ter ao decorrer é com itens, e alguns NPCs que você acha no meio dos outros andares, eles falam pistas da onde o seu pai foi, que é o Hauser. É isso aí. Com tudo isso, a gente, resumidamente aqui, esse jogo é bem simples, ele tem gráficos bem repetitivos, é muito fácil você meio que se perder, porque as texturas são muito parecidas, tá? Mas vamos dar sequência aqui à nossa lore de gameplay aqui, então vamos para Kingsfield 2. Oh yeah! Com o sucesso de Kingsfield 1, claramente veio uma sequência que era o Kingsfield 2. Só que o Kingsfield 2, ele veio pro ocidente, mas o Kingsfield 1 não veio pro ocidente. Então fez que o 2 do Japão virasse 1 no ocidente, bugando toda a cronologia. E você achando que Final Fantasy era a única coisa que sofreu com essa porra, né? Ah, vai, Yuji, só tem essa fita aí porque é raro isso daí. Você nunca nem jogou esse jogo aí, mano. Então, por que você tem isso daí? Pô, cara, nem precisa gritar assim não, mano. Tá maluco? Bom, em Kingsfield 2 ele toma mais forma o game ele fica mais rico. E ele traz fórmulas que estão presentes no Dark Souls também, que a gente vai ver no futuro, tá? A história aqui é o seguinte: John, nosso guerreiro aí do primeiro jogo, venceu tudo. Ele ele virou rei ali de Verdite, e a vida ficou em paz lá por um tempo. E eu só disse isso pra dar o contexto do final do primeiro jogo, que vai voltar mais pra frente, porque a história desse segundo jogo nem se passa em Verdite. Tá, existe um reino, uma ilha chamada Merdith, tá aí na tela, Zurta. E nessa ilha existia um dragão chamado Sif. Sim, Sif. Olha só que originalidade desse nome. É um pouco familiar esse nome pra quem gosta de Dark Souls, não é não? E esse dragão, ele era cultuado ali como uma entidade, como uma divindade ali pelos Altos Elfos. Isso não é muito bem explicado o que são os Altos Elfos, eu só imagino que sejam elfos grandes. E esse lugar era um momento rico, um ambiente de boas ali, bem na paz, até que o céu é rasgado com uma bola de fogo e sai um dragão chamado Gaira. E esse dragão e o Sif saem na porrada e Sif perde. Com isso, Gaira ele começa a spawnar monstros e soltar um veneno que suga a vida das pessoas. Os Altos Elfos se escondem numa caverna para se proteger. E beleza. Isso se aconteceu... só pra constar, né? Eu nem contei essa parte, vai deixar tudo fora de contexto. Isso aconteceu muitos anos antes do Kingsfield 1. Tipo assim, muito tempo antes, tá? Bem tempo antes. E existia um rei no continente norte, que ele era o rei de todo o continente norte, que é onde está a Verdite no futuro. Mas ainda não tinha Verdite, tá? E ele falou assim, vou invadir aquela porra daquela ilha. E só que o que aconteceu? Ele não contava com o poder do dragão. Quando ele chegou lá, o exército dele foi preso, todo mundo quase morreu ali, ele conseguiu fugir, só que a maioria do exército dele ficou naquela ilha pra morrer, porque ele não tinha como salvar. E quando ele voltou pro continente, ele começou a ter uma guerra civil, e nessa guerra civil aconteceu que ele perdeu, e do reino dele surgiram 3 reinos, que é Verdite, que a gente já viu no primeiro jogo, Gran Drake e Edgar, alguma coisa assim, não é mais o nome. Tá aí na tela. É uns nomes complexos. Por que os caras não fazem um reino diadema, né, mano? Reino Capão Redondo. Porra, vai tomando cu esses nomes do caralho aí também. Bom, o tempo foi passando nessa ilha e mercenários foram lá atrás de dinheiro, de riqueza, porque a ilha era rica antes de Gaira, né? Porém, ninguém retornou. E voltamos agora pra Verdite. Vamos voltar pro futuro.
O Rei John estava na paz ali, tranquilaça. Até que começaram a surgir monstros à beira da cidade, tá? Começaram a surgir monstros de novo. O rei logo tentou pegar a Moonlight Sword para lutar contra essas criaturas. Só que a Moonlight sumiu. Ninguém sabia enfiar no cu. A Moonlight sumiu e ele ficou desesperado atrás da Moonlight. E quando acharam o lugar que ela para estar, tinha uma carta que estava escrita só em elfo, da língua dos altos elfos, e estava escrito que Necron precisava dessa espada, né? Então ninguém sabe direito que porra é essa. E os caras ficaram, pô, olha que merda, né? Sumiu a espada, um tal de elfo alto Necron que pegou essa merda, não sei o que é isso, né? Beleza. E no meio desse período, aconteceu que um rei daquela outra cidade lá que foi criada, Gragriklak, o nome dele era Alexander, foi visitar o rei de verdade. Quando chegou lá, o rei de verdade falou, olha, mano, minha espada sumiu, tem monstro pra cacete aqui, eu não sei o que fazer, e é isso. Aí o cara falou assim, mano, deixa com o pai, que eu vou pegar um navio e eu vou pra aquela ilha de Meritav, lá em Necron, e vou recuperar a espada e a gente vai dar um jeito nisso. Aí falou, beleza, deu um barco, um pouco de soldado e foi. Quando chegaram lá perto da ilha, o barco foi destruído por criaturas marinhas e somente Alexander sobreviveu. E aqui inicia a nossa gameplay. A gente vai entrar na ilha de... O nome tá na tela. E a gente tá com uma adega de curto alcance, sem recurso nenhum, e somente um sonho. Atrás da Moonlight Sword para retornar para a verdade depois. Esse game ele é mais conciso do que o outro, ele é um labirinto gigante, mundo aberto, bem grande mesmo. A gameplay aqui ela foi um pouco acelerada, adicionando o botão de você poder correr no mapa. Os monstros aqui estão um pouco mais inteligentes, porém ainda assim a gente não tem o barulho da espada batendo, mano. Não tem, esquece a merda, e é isso. E com eles estando mais inteligentes, você tem que prestar mais estrategicamente como bater neles. E bater de frente com o monstro é ridiculamente impossível você fazer aqui. Tá? O começo desse jogo ele é bem difícil, porque você não tem arma, você tem nada, os monstros te matam em poucos hits, é um labirinto gigantesco, cheio de armadilha que você pode morrer instantaneamente, e o primeiro boss te mata com hit kill. Esse é o nível do jogo, tá? É maravilhoso. Mas o game ele traz mais coisas, os NPCs aqui eles têm alguns diálogos um pouco mais... com conhecimento do que está acontecendo, os itens estão mais um pouco trazendo mais relevância, tá? Aqui a barra de mana e estamina são unificadas, fazendo que o jogo fique um pouco mais rápido e dinâmico nesse sentido. E aqui você encontra cristais elementais que ajudam você a ganhar pontos. Mas que caralho é isso? Quanto mais ponto elemental de alguma coisa você tem, magias novas são liberadas. Isso é legal porque você acaba tendo mais vontade de explorar os ambientes do mapa para você conseguir mais cristais para você ficar mais forte. Então você tem uma recompensa, coisa que no outro jogo não tinha, tá? E falando em explorar, aqui também temos as paredes secretas. E as paredes secretas aqui elas receberam mais importância ainda. Nesse jogo, as poções de cura, de mana, ou cura a cura, geral. As paredes secretas, às vezes, elas têm uma fonte de água que você pode pegar frascos de cristais para ter o seu Estus no jogo. Isso é essencial. Sem isso, você não consegue zerar o jogo. É impossível. Sinceramente, você tem que ser muito pro player para conseguir fazer isso. O problema é, nesse jogo, além de paredes secretas, nós temos armadilhas secretas. E olha só, elas são iguais às paredes secretas. Ou seja, você tem que ficar batendo na parede igual retardado e você pode ativar uma armadilha secreta para te matar instantaneamente. Esse é um jogo que recompensa você por explorar muito bem. Nesse jogo é muito importante que você não mate os NPCs, porque se você matar os NPCs, fudeu, não tem mais o que fazer, meu querido. E tipo, tem um NPC que é muito importante, que é um NPC que ele vende objetos de cristal. Com esse NPC você consegue comprar os frascos de Estus. Não é frasco de Estus, é frascos de cristal, mas é a mesma porra, tá ligado? É muito importante que você não mate eles, porque se você matar não tem o que fazer. Não é igual Dark Souls que você pode dar um res ali, dependendo do que você for ali. Realmente matou, já era, mano. Não tem muito o que fazer, não. E esses NPCs são muito importantes porque você não consegue completar as suas quests ali e não consegue ganhar os upgrades. Esse jogo, ele tem um problema muito grande. Ele não tem tela de loading e ele não tem os andares igual ao do primeiro. Esse jogo é um grande labirinto open world. Então é muito fácil você se perder. Então se você for jogar isso, eu recomendo realmente que você tenha um caderno de anotações para você saber o que você está fazendo. Esse jogo é tão grande que eles fizeram uma mecânica de teletransporte igual as bonfires, entre aspas. São checkpoints bem longes assim do mapa, que você consegue se teletransportar entre eles pra você ter uma viagem mais rápida. Mas, mano, tipo, o mapa é muito grande mesmo. Pro Play 1 é um bagulho bem grande, tá ligado? E é um pouco cansativo e enjoativo também, porque ele reaproveita bastante as mesmas texturas, as mesmas músicas. Por mais que a música tenha melhorado um pouquinho com relação ao primeiro, é um pouco cansativo mesmo assim.
E ele tem aquele clima bem claustrofóbico igual o 1, sabe? Tipo, ambientes fechados, monstros querendo te cercar, você tem que usar muita estratégia de mapa pra saber qual bicho você vai bater ou não, tá ligado? E é isso. Esse é o Kingsfield 2. No final dessa bosta, você encontra a Moonlight Sword, você mata o dragão Gaira e volta pra Verdite, te dá a espada, a Moonlight Sword e uma outra espada de cristal, que a gente vai falar mais dela no próximo jogo. Gente, foi mal aí, que a gente falou um bagulho importante. Nesse game, as histórias são contadas através de itens, né? E também tem uma cutscene no começo, mas não explica muita coisa. Porque nesse jogo era essencial que você lesse o manual do jogo pra você entender realmente a história do que estava acontecendo, que eu acabei de trazer pra vocês. Então, no Kingsfield 2, tá? 2, você tem que ler o manual pra você entender o que tá acontecendo, senão você não vai saber. É isso aí. Vamos voltar pro vídeo. Aqui a gente vai falar agora do jogo que eu tenho aqui em casa, que eu joguei até metade, porque a minha versão é a versão japonesa. E, meus senhores, jogar esse jogo em japonês não é uma coisa fácil. Você tem que ficar segurando o celularzinho pra ficar sabendo o que tem que fazer. Kingsfield 3, ou Kingsfield 2 no ocidente, porque a cronologia ficou bugada agora. Mas esse jogo aqui, ele é o mais bonito da série. Ele tem as mecânicas mais refinadas e ele tem a gameplay mais interessante, na minha opinião. Mas vamos começar falando da lore aqui pra vocês. No final de Kingsfield 2, o príncipe Alexander voltou pra Verdite e trouxe as espadas, como eu falei anteriormente. E ele deu as espadas pro rei, e o rei falou, obrigado, vou guardar elas aqui em casa agora. Aí ele guardou lá na casa dele. E passou-se um tempo, coisa de uns anos aí, e começou a aparecer monstros de novo em Verdite. Eu acho que todas as pessoas deviam vender as suas casas em Verdite e se mudar pra outro reino. Tipo aquele reino lá, o terceiro que criou, que ninguém fala nada desse reino, nada acontece lá, mas tudo bem. Mas dessa vez, o rei John, que é o rei que salvou você no primeiro jogo, que também ajudou no segundo, ele não faz nada. E o pessoal fica puto com ele porque fala, pô, mano, você esses bichos estão saindo do seu castelo, você não tá fazendo porra nenhuma, vamos decapitá-los. Brincadeira, não foi isso que aconteceu. Mas acontece que eles começam a ter reclamações e eles mandam cartas pro príncipe Alexander pra ele visitar o rei. Quando ele chega lá, ele vê que o rei tá meio pancada das ideias, tá ligado? Ele tenta dar um confronto com o rei, ele tenta achar a Moonlight Sword, só que a Moonlight Sword ela está quebrada desse jogo. Então ele fica, puta merda, mano, o que aconteceu aqui? Ele tenta confrontar o rei, só que ele perde. Então o que ele faz? Ele fala, mano, fudeu, eu vou dar a minha magia, todo o meu poder que ele conseguimos no último jogo, pra 4 magos, e o resto que sobrar comigo, eu vou selar esse castelo pra que ninguém saia e ninguém entre aqui dentro. Antes dele fazer isso, ele escreveu uma carta para o filho do rei John, que é o nome dele era Lyle, nome muito másculo, Lyle. Você olha assim e fala, Lyle, você... ó, mão da porra, é isso que eu penso. Lyle. Mas aí ele escreve na carta que ele teria que achar esses 4 magos, pegar os poderes deles e abrir os 4 selos. Um pouco familiar isso, né? Parecido com as Souls do Dark Souls lá também, né? Quem não lembra dessa porra? E fazendo isso, você tem toda essa jornada aí. Esse jogo, ele é bem parecido com os anteriores, em quesito de mecânicas de gameplay, só que ele é um pouquinho melhor. Ainda que a gente não vai ter a barulho de batida nos monstros, mas pelo menos eles ficam piscando vermelho quando você acerta o hit, que dá pra tipo, ajudar. Beleza, tá ali. Entendeu? Aqui os NPCs eles têm muita mais importância e a história aqui ela é dita de forma muito mais direta do que nos outros jogos. Os outros jogos eles funcionam muito da forma que Dark Souls funciona. O item conta a história da vilarejo de tal, que você pode deduzir que é tal NPC ou tal personagem. Aqui não, aqui eles são direto, mano. Eles falam, aqui eu sou uma elfa, eu fiz isso, morri ali, eu quero fazer isso. Mais ou menos isso. Eu não vou ficar entrando muito em história de NPC, porque, cara, é muita complexidade, sinceramente. Mas, resumidamente, ele começa essa jornada dele. O mapa aqui é muito mais bonito, porque ele não tem esse ambiente claustrofóbico que a gente tinha nos outros jogos. Ele é um mundo aberto, criando várias cenas de Liminal Space, que eu vejo o JJ usando esses takes nos vídeos de vazio dele aleatório. Mas os monstros ainda são bem ridículos de se matar, porém, aqui eu acho que ficou um pouco mais fácil. Eu não sei se o jogo ele deu uma mesclada melhor. Os bosses, em geral, são muito mais fáceis que as outras duas versões. E o jogo ele tem uma cadência interessante. Você vai explorando o mapa bastante. Ele não tem o TP igual aos Bonfires, mas ele tem itens de teletransporte que pode ser dito que funciona tipo o osso de regresso do Dark Souls, mas ele é um pouco melhor que isso. E no futuro você ganha um item que você consegue transportar de forma mais rápida. E aqui é a mesma fórmula, gente. O jogo você vai andando, explorando. A única coisa ruim desse jogo é só um pouco as dungeons dele. As dungeons deles, por não ser o foco e o mapa principal ser muito maior e ser muito mais detalhado, elas são muito simplificadas e tem recompensas que você pode achar que não valem muito a pena.
O jogo ainda tem paredes secretas, armadilhas que te dão insta-kill, só que elas são muito mais amenizadas do que no segundo jogo. O segundo jogo ele era muito mais cruel. Eu acho que é mal da From Software desde sempre fazer o segundo jogo o pior da série mesmo. Viu? Mas aí, depois de tudo isso, você consegue as magias dos 4 magos lá e quebrar o selo. Ao adentrar o castelo, você vai lutar contra o seu pai, que é o Rei John, que está corrompido pela Dark Crystal, quer dizer, pela Dark Sword Crystal. Nossa, nome complexo, chato da porra. Que é a espada que o cara trouxe da outra vez, que tinha a alma do dragão Gaira, que corrompeu ele ficou pirulabes das ideias. Resumidamente, você mata seu pai, você vira o novo rei, você começa a proteger o reino, e finalmente Verdade tem um pouco de paz realmente. E essas são as histórias de Kingsfield. Kingsfield 1, 2 e 3, eu acho que eles são produtos muito únicos de sua época. É muito difícil eu, hoje, jogar esse jogo pelas mecânicas datadas e ter um julgamento realmente limpo disso. Eu acho que na época devia ter feito muito sucesso porque era algo inovador. Hoje, realmente, a curva de aprendizado para alguém que está saindo do futuro para o passado é um pouco complexa demais para ser feita. Mas se você tem interesse de jogar essa franquia, recomendo você começar pelo 3, que por mais que eu tenha quitado ele porque o meu tá em japonês, se você fazer no emulador, deve ser muito mais tranquilo, tá ligado? Porque ele é um pouco mais rápido, os bosses não são tão difíceis, a sua curva de aprendizado vai ser um pouco amenizada com isso. Mas mesmo assim, você vê que ele criou caminhos que a From Software seguiu até o Demon Souls e depois Dark Souls, e a história a gente já sabe. Tanto que a Moonlight Sword acompanhou desde sempre a From, e pelo visto vai acompanhar pra sempre, né? Até Bloodborne, que nem tinha lugar pra ter espada, tinha Moonlight Sword lá. Então, esses jogos, eles são muito produtos de sua época, tem muita característica de PlayStation 1, bem no início ali, e eu acho incrível que esses cenários, né, eles não são de terror, propriamente dito, eles não são feitos pra te dar medo, mas como o jogo ele é vazio, entre aspas, você acaba tendo uma angústia, ficando com um certo medo de alguma coisa aparecer ali, porque qualquer coisa pode te matar, às vezes no 2, principalmente, você tá andando, o chão abre, você morre, tá ligado? É bem complexo nesse sentido. Mas é um jogo muito legal, eu acho que, assim, legal no sentido, assim, você se provar, jogar essa porra vale muito a pena. A história dele é interessantíssima, tem muitos aspectos semelhantes com Dark Souls, com Demon Souls também, algumas coisas que você fala, nossa, isso aqui é parecido, alguns nomes de personagens, algumas coisas desse tipo. Porém, eu acho que ela é mais única e um pouco mais simples também do que Dark Souls e Elden Ring, no caso. Mas eu acho que vale a pena ser explorado, sim. O primeiro jogo ele tem a história mais rasa, como eu falei. O terceiro, ele já traz aquela espécie de itens. Quer dizer, no 2 já tem aquele bagulho de trazer as mensagens nos itens. E o 3, os NPCs explicam diretamente a história pra você. É isso, galera. Não tem muito mais que falar de Kingsfield 3, não. É um jogo bem difícil de se jogar, mas vale muito a pena pela história dos games. E eu joguei um pouco dessa porra e eu trouxe aqui pra vocês a minha review, pra vocês não sofrerem o que eu sofri jogando isso. Resumidamente, temos mais jogos de Kingsfield depois. O Kingsfield 4, que saiu para PlayStation 2, ele não faz parte dessa história cronológica, ele é um jogo totalmente à parte. Também temos Kingsfield de PSP, só que eles são dungeons crawlers totalmente de turno, então é bem diferente, a história também tem nada a ver com essa trilogia. A história principal mesmo, parece que era essa trilogia, e eles falam assim, vamos fazer pra fechar o 3, mano. O 3 ele vem e quebra vários plotzinhos, twists ali dos outros dois jogos. O 4 foi meio tipo, saiu o PlayStation 2, vamos fazer um jogo novo. Acho que deve ter sido meio que isso. Teve versão mobile e, porra, tem essas coisinhas, mas não vou entrar nisso porque, mano, é bem complexo mesmo. Acho que é isso, né? Tá bom já, né? Tá sussa? Então, galera, acho que é isso aí. Meu nome é Yuji, esse foi mais um PQNT Games. Não esqueça de deixar o like. Falou! Bora!